Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade que temos de compartilhar um trecho da Palavra do Senhor. Hoje é uma quinta-feira, a última do mês de outubro, dia 29. Por favor, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18. Nós faremos uma meditação do verso 1 ao verso de número 8. E eu farei a leitura dos versículos à medida em que decorrer a exposição. Mas vamos começar lá. O verso 1, disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Bem, este disse-lhes Jesus talvez indique ser o mesmo auditório que ouvia Jesus no capítulo 17, ou seja, muito provavelmente os fariseus. Se você quiser conferir isso na sua Bíblia, Lucas 17, capítulo 20, porque os fariseus interrogavam Jesus. Esta passagem, Lucas 18, de 1 a 8, narra a história que diz respeito à oração durante o longo intervalo. Quando os que oram não veem sinal da resposta pelo que anseiam, é muito fácil que eles fiquem desencorajados, desmotivados. Mas a lição da passagem é que eles devem continuar orando, nunca esmorecer. O judeu orava pelo menos 3 vezes ao dia, de tarde, de manhã e à noite. Daniel 6,10 é um exemplo dessa periodicidade de oração. Então vejam, Jesus, para falar sobre a necessidade de orar constantemente, mesmo não tendo uma resposta imediata, não esmorecer, não ficar desencorajado, não ficar desmotivado, ele conta uma parábola. Vamos a ela. Na parábola, 2 personagens. O primeiro está aqui no versículo de número 2. Diz assim: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava também homem algum. Vejam, queridos, este juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum, talvez fosse um magistrado romano. E aí, por ser romano, ele não tinha nenhum interesse particular nas necessidades do povo judeu. E ele era controlado, porque não temia a Deus e nem respeitava homem algum, as suas próprias ideias e inclinações. Então vejam, este primeiro personagem, um magistrado, era alguém de formação acadêmica, alguém estudado, alguém preparado socialmente. Porém, o texto nos permite visualizar que ele tinha 2 grandes problemas, 2 grandes defeitos. E, para mim, defeitos de ordem de caráter. O primeiro é não temer a Deus. Isso pode até ser questionado como um traço de caráter. Até concordo. Mas o segundo não. Porque o segundo diz que ele não respeitava homem algum. Então a gente pode entender que nas suas sentenças não havia o mínimo de humanidade. Porque como ele não respeitava homem algum, ele não estava nem aí para nada. E dava as suas sentenças, muito provavelmente, de acordo com as suas próprias ideias e inclinações. Um homem que não teme a Deus, nem respeita o próximo. Não é? Imagine como eram as suas sentenças. Esse é o primeiro personagem da parábola. O segundo personagem é uma mulher, verso 3. Havia também na mesma cidade, ou naquela mesma cidade, uma viúva que vinha ter com ele, com o juiz, com o magistrado, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Queridos, esta mulher era uma viúva. Era um símbolo de uma pessoa indefesa. Ela não tinha condições de oferecer dinheiro a um bom advogado para que esse bom advogado pudesse interceder por ela junto a esse juiz, que, lembremos-nos, não temia a Deus e muito menos respeitava homem algum. E ela vinha toda a vez, o texto diz aqui, que ela procurava o juiz e dizia: julga a minha causa contra o meu adversário. A palavra vinha aqui no texto vem da palavra grego ércheto, que dá a entender
que ela aparecia frequentemente no tribunal. Ela não tinha dinheiro para pagar advogado, né? Era uma viúva, uma pessoa desfavorecida, desprivilegiada. E o texto diz que ela dizia para o juiz: julga minha causa, no grego, ek dikesson, que é aí um pedido não de vingança, mas, olha, dê uma sentença que me proteja das injustiças que os meus inimigos fazem contra mim. Olha os versículos 4 e 5. O 4. O juiz, por algum tempo, não quis atender a viúva, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Ele sabia disso. Ele já era alguém que tinha noção de não temer a Deus, de não respeitar homem nenhum, não está nem aí com nada. E era juiz, hein? Verso 5. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Vejam, ela era uma pessoa desprovida de recursos financeiros, mas ela fazia bom uso do que ela tinha. O que é que ela tinha? 2 perninhas para ir da casa dela, caminhando até o tribunal. Ela tinha voz, então ela podia falar. Viúva, desprestigiada socialmente, desprivilegiada socialmente, mas era alguém que sabia minimamente pedir para que o juiz julgasse a causa dela. E ela era persistente. Até que, na sua persistência, ela acabou finalmente esgotando o juiz, que no fim fez conforme ela pedia, ou seja, julgou a sua causa. Ele diz assim: esta viúva me importuna. Literalmente, a ideia é: ela não me deixa ela não me deixa quieto, ou melhor ainda, no grego, hipopiazé, que significa eu vou julgá-la ou julgar a causa dela para não prejudicar a minha reputação. Olha os versos 6 e 7. Então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Prestem atenção nessa palavra, escolhidos. Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorá-lo. Prestem atenção nessa palavra, parece demorar. Em defendê-los? Vejam. O Senhor então usa uma parábola para mostrar o valor da persistência, da não desistência na oração até então não respondida. Um juiz iníquo, que não teme a Deus, por isso é iníquo, e que não teme e que não respeita homem algum, por isso é iníquo, mas que era amolado, incomodado por uma viúva, uma pessoa que não tinha recursos, e que pedia que ele julgasse, até que um dia ele julga a causa dela. E ele usa essa parábola para dizer: olha, se esse juiz, que era iníquo, julgou a causa de uma viúva com quem ele não tinha nenhum relacionamento, quem dirá Deus, que não tem nada de iníquo, não ouvirá o clamor dos seus eleitos? O parece demorá-lo é muito interessante, porque, veja, primeiro vamos ver a questão dos escolhidos. Lucas usa esta palavra 2 vezes. Uma vez falando do Messias, lá no capítulo 23, versículo 35, e outra falando do povo que ele escolheu e chamou. Os eleitos clamam a Deus dia e noite, oram com persistência incansável, percebem que estão grandemente necessitados e reconhecem que sua única esperança é em Deus, e clamam. E o texto diz: parece demorá-lo. Esse parece demorá-lo é a impressão que nós temos quando oramos a Deus, porque nós vivemos, principalmente nos dias de hoje, nos dias atuais, um período onde tudo é para ontem, tudo é imediato, tudo é automático. Você compra comida pronta, você faz um depósito na última cidade lá do sul do país e imediatamente alguém na última cidade lá no norte do país tira, saca num caixa eletrônico. O dinheiro é automático, instantâneo. E nós vivemos, então,
com essa cultura do instantâneo, do imediato. E, infelizmente, nós temos informações imediatas, coisas acontecendo neste exato momento, em outro lugar do mundo, e que é televisionado, a gente tem a notícia imediata. Então esse imediatismo todo, essa instantaneidade toda, se é que essa palavra existe, acaba influenciando a nossa vida de oração com Deus, que a gente pede e já quer receber na hora. E aí quando não recebe na hora, de manhã, de tarde, de noite, no dia seguinte, semana, mês, parece que demora. Por isso o texto diz, parece demorar. Lembremos de que para Deus um dia é igual a 1000 anos, ou 1000 anos é igual a um dia. Então, o parece demorar é a nossa impressão. Olha o versículo de número 8. Digo-vos que, depressa, Deus lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, achará, porventura, fé na terra? Bem, primeiro esse texto fala da segunda volta de Jesus, quando o Filho vier. Então não é uma condicional, quando, talvez, quem sabe, não. É uma afirmação, quando ele vier. E a pergunta, achará fé na terra, não significa dizer que não haverá crentes, mas significa dizer que as pessoas, os homens do mundo, que nunca reconhecem os caminhos de Deus, não terão este pensamento de depender de Deus, de procurar a Deus. E a pergunta, que é uma pergunta retórica, implica que a fé será escassa. As palavras do Senhor não produzem, não predizem uma melhoria geral nas condições espirituais do mundo. Pelo contrário, a impressão que dá é que os homens estarão muito mais preocupados com as suas próprias coisas e se esquecerão de Deus. Lucas 18, de 1 a 8, fala-nos da parábola de uma pessoa desprovida de recursos, que procurava um magistrado e bateu à porta desse magistrado até que ele abriu. Pediu até que ele atendeu. Procurou até que ela o encontrou. É isso que a Bíblia diz sobre oração. Nós devemos bater até a porta se abrir, buscar até encontrar, pedir até receber. Que nós não desmoronemos na nossa fé quando pedimos e ainda não recebemos. Pelo contrário, sejamos perseverantes, persistentes, sempre busquemos ao Senhor. Que a sua paz esteja nos nossos corações, seu Espírito nos console, nos conforte. Amém.